Olá, sejam bem-vindos à nossa nova aula, hoje tratando do Evangelho segundo escreveu Lucas. Tudo bem aí, tranquilo? Preparados para mais uma jornada, mais uma porção de estudos aqui sobre os Evangelhos? Vocês estão acompanhando bem? Estão lendo o seu manual em casa, revendo alguns versículos, algumas anotações que estão feitas aí no seu manual? Isso é importante, vir para a aula já preparado, com a matéria mais ou menos na cabeça, para poder, quando falarmos alguma coisa aqui, você já faz as suas associações. Olha, o pastor está falando disso, eu já li aquilo, isso é muito bom, né? Muito bem, hoje nós vamos tratar sobre o conteúdo do terceiro evangelho. O terceiro evangelho, todos sabem, foi escrito por Lucas. E o que é que nós sabemos de Lucas? O que é que você sabe de Lucas? Vamos aí colher algumas informações. Alguém aí disse que Lucas era médico? Muito bem, acertou. Lucas é o médico amado. Quem foi que disse isso? De onde veio essa informação? Você descobriu como? O pastor pregou sobre isso, professor da escola dominical. Você leu um livro. Mas o Novo Testamento também fala que ele era médico, né? O que mais nós sabemos sobre Lucas? O que é que você sabe sobre Lucas aí? Foi parceiro de Paulo nas viagens missionárias. Escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, é isso daí, né? Vamos recordar aí as informações que já temos e em cima delas vamos construir um conceito, um entendimento a respeito desse extenso evangelho que Lucas escreveu, né? O evangelho de Lucas é o mais comprido do Novo Testamento, né? E mais de 50%, mais da metade, né, do que ele colocou no seu livro, no seu evangelho, é único, não vai aparecer em outro lugar. Há informações no evangelho de Lucas que você não encontra em Mateus, não encontra em Paulo, não encontra em João. Então é informação exclusiva, de primeira mão, informação de um observador atento, né? Essa é uma característica bem presente na obra de Lucas, tanto no evangelho como também no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho, e ambos foram escritos pelo mesmo autor, né? Há algumas características que nós vamos estudar, e eu vou aqui introduzir já algumas delas. Por exemplo, Lucas traça uma genealogia de Jesus, diferente do que fez Mateus. Você deve se lembrar, Mateus liga Jesus até a pessoa de Abraão, que era o patriarca dos judeus, patriarca da nação. Então, Mateus queria estabelecer que Jesus era um legítimo descendente de Abraão. Lucas faz diferente. Ele traça uma genealogia também, só que ele remete Jesus até Adão, o primeiro homem, a coroa da criação de Deus. Qual é a proposta de Lucas ao fazer isso? Lucas tem uma finalidade embutida no fato dele acrescentar esse elemento na genealogia de Jesus. É demonstrar que Jesus é perfeitamente homem. Ele é 100% homem. Na aula passada eu falei, Jesus sendo 100% Deus, 100% homem, né? Lucas tem esse propósito aqui, traçar essa genealogia até o seu nascimento, de Adão até o seu nascimento na Galileia. Ou seja, dizendo que Jesus é Deus, mas ele também é homem, está ligado até Adão. Sempre, como eu disse, sempre há uma finalidade, um propósito específico ou uma resposta a ser dada quando algum autor do Novo Testamento, ou mesmo do Antigo, faz algum registro. Lucas também tem uma característica que é bastante própria dele. Ele destaca, ou enfatiza muito, ele faz registros precisos de emoções, de detalhes emocionais da vida das pessoas. Lembra quando eu disse a respeito do destinatário, quem são os destinatários? Todas essas informações que a gente está dando para vocês é para que vocês façam uma leitura mais apurada do texto. Quando falamos, Lucas era médico, tá, que diferença isso faz? Faz muita diferença, inclusive na maneira de escrever. Por exemplo, o fato de Lucas observar detalhes ou características emocionais, emotivas das pessoas que ele coloca no seu texto, demonstra já um trabalho de médico, um trabalho clínico, né?
Quando você vai ao médico, ele, além de examinar você, ele também presta atenção nas informações que você dá. Olha, doutor, eu comi tal coisa assim, comi tal hora, a temperatura era tal, mas eu também tomei tal remédio. Então, ele vai juntando essas informações para poder traçar um diagnóstico preciso. Não é assim? Todo médico não faz isso? Ele não só examina, ou ele não só ouve, ele coleta as duas fontes de naturezas distintas. E Lucas faz isso. Ele está de olho na pessoa, a mulher do fluxo de sangue. Há tantos anos ela gastou dinheiro com médicos e nunca tinha conseguido estancar a sua hemorragia. Ela sofria demais, ela era rejeitada pela sociedade, porque uma hemorragia numa mulher fazia com que ela tivesse que ser afastada. Então, todos esses detalhes, essas informações não passam desapercebidas pelo olhar clínico de Lucas. Marcos pode não ter colocado isso no seu evangelho, Mateus pode ter colocado de maneira superficial, mas Lucas não. Lucas vai nos detalhes, ele desce ao nível dos detalhes. Por quê? É uma característica do médico, é uma característica de quem está interessado na vida humana, né? Na pessoa em si, no bem-estar dela. Então, isso é uma informação. Por que ele faz esse registro e os outros não fazem? Por uma característica própria, né? E aí eu quero chamar a atenção a você para esse fato que é importante, porque ele implica no nosso ministério. Às vezes nós temos um ministério, por exemplo, eu sou um pastor, você conhece vários pastores, mas todos os pastores que você conhece dão aula do mesmo modo? Todos os pastores que você conhece pregam do mesmo modo? Não. Às vezes um pregador, um pastor, ele costuma pregar com uma característica, é mais avivado, o outro gosta de apresentar mais dados históricos, o outro já trabalha mais a emoção, o outro já trabalha mais uma questão de cura das pessoas, né? Trabalhar as emoções, incentivar as pessoas, motivá-las a permanecerem firmes na fé. Cada pastor tem uma característica no seu ministério e na sua pregação. Também cada professor tem uma característica, um modo diferente de dar a sua aula, de apresentar o conteúdo, a informação que tem que ser passada para os alunos. Então, Deus usa essas características que são características pessoais, né? Eu acho errado a pessoa, não você também, evidentemente, ou eu, imitar o ministério de outra pessoa. Há pessoas que imitam o ministério dos outros, imitam o jeito, os trejeitos, a mão, a postura, a impostação da voz, né? Eu costumo dizer que se Deus precisasse de 2 Moisés, ele chamaria 2 Moisés, ele chamou um Moisés só. Chamou só um Isaías, um Pedro, um Paulo, um Lucas, um João. E você também, ele chamou você porque você tem características pessoais que Deus quer usar. Então, saiba valorizar as suas experiências, o seu conhecimento ou a falta de conhecimento. Saiba valorizar a sua cultura, o seu sofrimento, as suas alegrias, os seus testemunhos, tudo aquilo que compõe a pessoa que você é. Deus está interessado em usar essas características. E aí, por isso, ele chama pessoas diferentes. No caso aqui, Lucas, que tem essa característica de médico, então ele poderia, como ninguém, fazer um apanhado dessas informações, como ele diz no primeiro capítulo, né, quando ele abre o seu evangelho, ele começa dando essa informação. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Ou seja, está dizendo, os apóstolos já tentaram fazer um registro apurado de tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus. Aí ele fala, eu mesmo investiguei tudo, versículo 3, cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certezas das coisas que te foram ensinadas. Teófilo, então, era já um convertido e parece que era um homem rico, e Lucas vai escrever isso para ele, vai prover esse documento para Teófilo. Teófilo certamente devia ser uma pessoa de destaque, né? Porque senão Lucas provavelmente não teria escrito um livro dedicado a ele, fazendo toda essa pesquisa. Falou, olha, eu fui atrás das fontes, eu fui entrevistar pessoas, fui atrás da família de Marta, de Maria, de Lázaro, de todo mundo que eu pude reunir. E olha, eu contei as histórias que eu ouvi e ouvi os relatos deles. Eles confirmaram determinadas informações, não confirmaram outras, então essas eu deixei de fora. Enfim, eu fiz um relato apurado, meticuloso,
e agora eu estou registrando isso nas páginas e estou enviando para você. Ó, excelentíssimo Teófilo. Né? Então, essa é a destinação de Lucas. Ele faz um trabalho, embora ele não seja, a rigor, um historiador, no sentido científico, moderno da palavra, mas ele faz um trabalho de um historiador, ele faz o registro meticuloso. Então, ele dá nomes, registro de governadores, de imperadores, locais, a emoção das pessoas, detalhes humanos de Jesus. Ele dá muita atenção à humanidade de Jesus. Muito importante, então, a gente ter esse pano de fundo para, quando nos aproximarmos do texto, saber por que determinados detalhes existem nesse evangelho e não constam dos outros. Né? Por conta disso, Lucas dá uma ênfase bastante grande às mulheres. Né? As mulheres que eram desprezadas na cultura judaica, elas ganham um destaque muito grande no texto de Lucas. Por exemplo, são 49 referências às mulheres só no Evangelho de Lucas. 49 é bastante. Se você comparar com os outros textos, você vai notar que é uma carga de informações bastante acentuada só em cima das mulheres, com detalhes, com minúcias. Né? Quando você considera, por exemplo, que na cultura judaica havia uma discussão teológica, preste atenção nisso, isso é um absurdo, para nós hoje ainda mais. Quando você considera que na cultura judaica havia uma discussão para se saber, para se chegar a uma definição, se mulher tinha ou não tinha alma, é sério, você deve estar rindo aí, mas a verdade é essa. Havia teólogos lá no judaísmo que discutiam isso. Será que mulher tem alma? Será que não tem alma? Era uma discussão que eles travavam. Né? Hoje a nossa discussão é outra. Mas isso incomodava e gastava tempo deles. Então, para você ver a que nível que a cultura daquele tempo colocava a mulher à margem da sociedade. Como também as crianças, né? Não tinham tanto valor, não eram tão valorizadas assim. Agora vem Lucas e não. Lucas dá uma importância a elas, dá uma posição de destaque. Lá no final do ministério de Jesus, na sua ressurreição, ele introduz as mulheres como sendo as primeiras testemunhas, né? E Jesus aparece, fala primeiramente com as mulheres, depois é que vai falar com os homens, que de certa forma ele está dando um tratamento a esse, entre aspas, a esse machismo da cultura judaica. Né? Muito bem. Lucas, então, faz parte daquele conjunto de evangelhos que eu já disse em aulas passadas, evangelhos, quem se lembra aí, esses 3 primeiros evangelhos, como é que eles se chamavam? Quando eles olham em conjunto, são evangelhos sinóticos, ou seja, eles olham em conjunto para Jesus da perspectiva humana. O rei, o servo e o homem. Lucas, então, é quem vai olhar para Jesus como o homem perfeito. Né? Ele vai dar esse destaque. Lucas quis apresentar, então, dentro desse texto que foi composto, uma história não só biográfica do homem Jesus, mas também uma história teológica, né? Demonstrando em que sentido, em que certo grau, de que Jesus cumpriu determinadas profecias e o messianismo de Jesus foi acompanhando esse trabalho, sua vida, sua obra, sua ressurreição, sua morte e sua ressurreição. Ele conhecia bem os textos, ele faz citações da Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, era um texto que já existia na época, foi produzido na cidade de Alexandria, no norte da África. Lucas conhece esse texto, aí eu já não sei se é por influência de Paulo, por ser Paulo um profundo conhecedor do texto do Antigo Testamento, e Lucas caminhou com Paulo nas suas viagens missionárias. Fato é que Lucas tem acesso a esse texto e faz determinadas citações aqui. Né? Sobre a autoria, né? Estamos falando do homem Lucas, completando aqui a informação, você acompanha no seu manual e diz que há sugestões de que ele era irmão de Tito, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 22. Alguns teólogos lendo esse texto têm argumentado que Lucas era irmão de Tito. Quem é Tito? Tito é uma das pessoas para quem Paulo escreve uma carta, né? Uma carta pessoal, uma epístola pessoal, particular para esse personagem Tito. Outros vão dizer que ele era um escravo médico, porque havia uma grande quantidade de escravos no Império Romano, especialmente na cidade de Corinto. Dizem que a cidade de Corinto era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, pelo menos 200 mil eram escravos. Né? Eu não saberia dizer se ele era um escravo médico, talvez esse rico Teófilo, a quem ele destina o seu evangelho. De repente,
tenha sido um escravo, depois foi liberto após a sua conversão, não sabemos. Então, eu estou dizendo isso para você porque isso são discussões que a teologia de hoje trabalha em cima. Claro, ninguém está fazendo disso a parte principal do Evangelho, né? Mas são informações para nós conhecermos o contexto do autor, o contexto cultural. O fato é que Lucas seguramente era um gentil, não era um judeu, um gentil de cultura gentia, profundo conhecedor, foi criado ali com a cultura grega do Império Romano. Eu particularmente acredito que ele era da cidade de Antioquia, em função de algumas coisas que ele coloca aqui, né? E ele pensa da mesma maneira como a turma de Antioquia pensava. A turma de Antioquia estava aberta ao mundo, queria mandar os seus missionários, até por ação do Espírito Santo, que havia determinado que os missionários fossem enviados a partir dali, né? Capítulo 13 de Atos fala desse envio de missionários, no caso Paulo principalmente, e Lucas que acompanha ele. Então a tradição daquela igreja era uma tradição missionária, aberta ao mundo, diferente da igreja de Jerusalém, que já era mais fechada, né? Colossenses capítulo 4, versículos 10 a 14, faz um registro dos habitantes de Malta como sendo bárbaros, e Paulo compartilha aí essa expressão, e Lucas provavelmente vai se enquadrar na pessoa que está influenciando Paulo a dizer que esses camaradas são gentios, são bárbaros, aliás, porque o judeu não chamava ninguém de bárbaro, né? Quem chamava de bárbaro eram os gregos, eram os romanos, que consideravam os outros como bárbaros. Os judeus vão chamar os estrangeiros de gentios, né? Já os gregos não, os gregos é que chamavam os outros de bárbaros, que era uma expressão meio que jocosa a respeito da maneira como os bárbaros falavam. Então, mas essa é uma questão para a gente estudar numa outra ocasião. Vamos lá, Colossenses ainda capítulo 4, versículo 14, Paulo vai chamá-lo de médico amado, né? Paulo chama Lucas de meu médico amado, meu não, né? O médico amado. Então, em linhas gerais, estamos diante desse personagem compondo esse texto. Seu evangelho data, então, de quando? Quando é que nós estamos falando dessa composição? Qual é a datação provável para isso? Considerando que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito na sequência imediata do Evangelho de Lucas, e sabendo que os eventos que Atos cobre terminam mais ou menos no ano 62, no ano 63, então a gente precisa datar o Evangelho anteriormente a isso. Então vamos considerar aí o ano 59, 58, 59, talvez até no ano 60, para dar tempo dele começar a compor o texto de Atos, que também é um texto longo, é um texto extenso. Então, 58, 59 até o ano 60, estourando o ano 61, a composição do Evangelho. Depois, se você tiver a oportunidade, leia o finalzinho do capítulo 24 de Lucas, que é o último capítulo, e na sequência leia o primeiro capítulo de Atos. Você vai ver que há uma semelhança muito grande, de fato dá para dizer que há uma continuidade até. São livros separados, mas você percebe que ele retoma a história do final do ministério de Jesus e faz a introdução ao início da igreja, da história da igreja, que na verdade o livro de Atos é a primeira historiografia da igreja, né? Depois é que Eusébio, eu já falei em aula passada dele, depois é que Eusébio vai compor a sua história eclesiástica lá na frente, mas eu penso que a primeira história da igreja, de fato, tem que ser atribuída ao evangelista Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre a maneira de escrever, sobre o estilo desse autor, que é bastante intenso na sua composição. Intenso por quê? Porque ele, além de escrever muito, ele é muito rico no seu vocabulário. Você tem aí, quando falar do estilo, você nota logo no primeiro parágrafo que há 250 palavras em Lucas e 500 palavras no livro de Atos que não são usadas em todo o Novo Testamento, ou seja, ele coloca expressões novas. O vocabulário de Lucas é riquíssimo. Isso é bom, porque ele consegue explicar melhor muitos termos, né? Há um ganho na qualidade da explicação, do registro e da informação que ele nos faz.
Marcos usa, como nós vimos na aula sobre... Melhor, Lucas usa, como nós vimos na aula sobre Marcos, Lucas usa Marcos como apoio para o seu evangelho. E da mesma forma como já havia sido feito em Mateus, Lucas vai incrementar, ele vai enriquecer as informações que Marcos havia já proposto dentro do seu evangelho. Como ele já cantou a bola para a gente aqui, dizendo, olha, eu fiz uma investigação acurada, muito minuciosa, então a gente deve considerar o quê? O que é que você lembra que foi dito aí na aula sobre Marcos? Lembra que eu falei? Eles não tinham o Novo Testamento pronto, eles não tinham as epístolas, não tinham livros, não tinham evangelho, só tinham o Antigo Testamento. O que é que eles usavam como fonte das suas informações? O que é que você poderia me dizer a respeito disso? Vamos aí refrescar a memória. Eles tinham o Antigo Testamento e o que mais? O que mais eles usavam? Fontes orais, né? As fontes orais eram uma grande fonte de recursos para os pregadores, os pastores, os apóstolos da época. As fontes escritas, como eu disse, estavam começando a ser registradas. E pode ser que Lucas tenha feito uso de uma fonte chamada fonte Q. A letra Q de queijo. Se você gosta de ler bastante, você talvez já tenha lido alguma coisa sobre isso. A fonte Q. Essa fonte Q é uma abreviatura, né, de uma palavra alemã, a palavra Quelle, né, que significa fonte. Ou seja, muitos historiadores, muitos pesquisadores, especialmente do final do século passado para cá, têm trabalhado com a hipótese dessa fonte Q. O que seria essa fonte Q? Essa fonte Q seria ainda uma fonte anterior a Marcos, né, uma reunião, um conjunto, uma coleção de ditos, de ações de Jesus, de milagres, de curas, especialmente de falas de Jesus, trechos de sermões, de ensinos, de aulas que Jesus teria dado, e que foram reunidas nessa fonte que se perdeu. Né? Não existe um documento, olha, está aqui, descobrimos isso aqui no museu, está aqui a fonte Quelle, né? A fonte Q. Não, isso não existe. Né? Então como é que se chega a essa conclusão? Eles leem atenciosamente o texto de Mateus, o texto de Marcos, o texto de Lucas e observam a estrutura sintáxica, a mesma expressão, a mesma palavra, o mesmo hebraísmo, a mesma linha de raciocínio. Então eles acabam construindo uma tese científica, no caso, para dizer que esses três evangelistas sinóticos fizeram uso de uma quarta fonte, né? Que na verdade seria a primeira fonte, a base de tudo. Então esses três usaram essa outra fonte, seria a fonte Quelle, ou a fonte Q. Mas nunca foi encontrado esse documento, então fica no campo da hipótese. Mas é importante você saber disso. Eu não posso terminar essa aula, dar uma aula sobre Lucas, que fala sobre uma pesquisa intensa que ele faz, e não citar isso para você. Você deve estudar isso em outra disciplina, talvez mais para frente ainda, quando avançar os seus estudos. Não se preocupe em decorar isso agora, é importante apenas que você saiba da existência dessas teorias a respeito da composição dos evangelhos sinóticos e de outros documentos do Novo Testamento também. Muito bem, vamos avançar aí. Falamos já sobre Paulo, que foi um companheiro de Lucas, né? Também quero destacar aqui ainda dentro desse modo de escrever que ele introduz a palavra fé, do grego pistes, aparece aí 11 vezes no Evangelho de Lucas e 15 vezes no livro de Atos. Né? Essa palavra é usada por Marcos, aparece 5 vezes a palavra fé em Marcos, 8 vezes em Mateus e nenhuma em João. Em João aparece a palavra crer, mas não aparece a palavra fé. Né? Já Lucas usa muito a palavra fé, tanto no Evangelho como no seu livro de Atos. Então, é interessante esse destaque, porque nos mostra no que o autor estava pensando, no que o autor estava considerando como um elemento importante para colocar a fé, né? Elevar a fé. O outro fala, olha, é preciso crer, é preciso ter fé. Então você percebe aí diferenças de pensamentos e até de formação, né? Formação teológica, formação cultural, formação política. Então, cada um vai ter uma diferença. E Deus vai usar todas elas em benefício nosso, porque os evangelhos foram escritos para a nossa edificação, para a nossa compreensão a respeito de Jesus, do seu ministério,
da sua vida, do início da igreja, né? Ainda dentro da questão do estilo, para a gente avançar mais um pouco, como ele é um gentil, ele não é um judeu, e é um médico, está interessado em vidas, né? Ele dá importância a esse tipo de pessoa, ao gentil, ao estrangeiro. Ele dá explicações, então, sobre localidades diversas. Falei a respeito da genealogia, que remonta até Adão, mostrando a humanidade de Jesus. Situa os eventos, à medida que eles acontecem, qual a relação dele com o império. Havia tal imperador, havia tal procurador, havia tal autoridade aqui. Então ele vai fazendo registros que ligam as coisas que estão acontecendo no seu evangelho à situação real lá do Império Romano, né? Isso para um historiador é bom. Para quem gosta de história é bom porque você consegue, eu já disse em aula passada também, traçar uma cronologia. E omite palavras que são específicas da cultura judaica. Para que você vai dizer para um gentil, Abba? Se você vai dizer para um gentil, olha o rabi ou o rabino, o que é o rabi? O que é um rabino? O estrangeiro não sabe que isso é um mestre da lei lá dentro do judaísmo. O estrangeiro não conhece esse tipo de expressão. Messias, Hosana, Emanuel. Quem é Emanuel? O judeu não sabe nada, ou melhor, o estrangeiro não sabe nada disso. Mas o gentil sabe, né? Sabe o quê? Sabe quem é o Cristo. Não conhece o Messias, que é uma palavra hebraica, mas sabe quem é o Cristo. Então, ele faz essa tradução e a omissão das palavras que não vão incrementar o conhecimento do seu leitor. Da mesma forma como Marcos já tinha feito isso, né? Então, é importante a gente observar isso. Ele mostra, então, de certa forma, que o reinado de Jesus não é um reinado que vai interferir na vida e nos rumos do Império Romano. Não é uma preocupação que o imperador tem que ter. Jesus não vem para tirar o cargo do imperador. A propósito disso, nós temos aí uma fala do Dr. Shedd. Vamos ouvir o Dr. Shedd falando um pouco a respeito disso? Lucas, nós podemos perceber também um propósito evangelístico. Eu creio que todos os evangelhos tinham esse propósito de convencer leitores que ainda não creram em Jesus a confiar nele. Aliás, toda essa apresentação de quem era o Messias encarnado tem esta possibilidade. Queria mostrar às autoridades de Roma que o cristianismo também não era nenhuma ameaça ao império, não era um movimento subversivo de forma alguma. Era para também dar, da parte das autoridades, uma atitude mais amiga. Isto parece bastante claro quando encontramos Pilatos não condenando a Jesus, só fazendo por causa da pressão dos judeus. E a mesma atitude que nós encontramos no livro de Atos. Os cristãos são povo muito bem comportado, não provocam levantes, não são revolucionários, eles estão pregando uma mensagem que o próprio Galho reconheceu quando Paulo foi levado diante daquele governador lá em Corinto, que isso não tem interesse para Roma, não tem importância para Roma, faz parte da religião judaica. Muito bem, tendo ainda em vista o destinatário do seu texto, Lucas faz uma importante introdução aqui, que é transformar a expressão demônio em espírito imundo. Porque o homem lá do Império Romano, que tinha cultura grega, ele não considerava demônio como um espírito mau, um espírito ruim da parte do diabo, né? Para ele era até bom. Há um texto acho que de Platão, sobre Sócrates, que dizia que Sócrates tinha um bom demônio. Platão fala que Sócrates tinha um bom demônio. Mas o que ele queria dizer com isso? Que Sócrates estava endemoniado? Não, porque para o grego, para o pensamento grego, o demônio, o bom demônio, era um bom humor. Então, se Lucas escrevesse que Jesus foi à cidade de Gadara e expulsou o demônio das pessoas, os gregos iam ficar confundidos a respeito do que é que Lucas estava querendo dizer. Então, em vez de usar a expressão demônio, Lucas substitui por espírito imundo. Aí sim,
O pessoal com a cabeça do pensamento grego, da cultura grega, poderia entender do que se tratava. Era uma perturbação, ou era um espírito ruim, um demiurgo, um espírito, uma divindade de menor escala, né? Um espírito mau. Né? Isso ficaria bastante claro na mente de uma pessoa lá do Império Romano. E Lucas toma cuidado de fazer essa distinção, porque senão ele não vai ser compreendido pelos seus leitores. Né? O que mais? A questão dos samaritanos também tem bastante destaque. Né? Ele dá uma importância muito grande para os samaritanos, que os judeus os consideravam pessoas impuras, de raça misturada. Também já falei isso em aula passada, você deve se recordar quando comentei o porquê dos judeus não se darem com os samaritanos. Né? Isso, de certa forma, também reforça o fato de Lucas ser de Antioquia, né? Porque eles viam os judeus, ou melhor, os gentios, os estrangeiros, de maneira diferente, com um olhar menos crítico, né? Davam mais atenção a eles, consideravam pares, consideravam pessoas de igual nível. Já o judeu não, o judeu se sentia mais detentor das leis, dos profetas, das promessas e tudo mais, então eles se isolavam um pouco numa redoma e não abria a sua cultura para receberem de fora e também não saíam para fazer a sua missão, aquilo para a qual o próprio Deus os havia chamado. Por isso Jesus precisa criar a igreja, né? Porque os judeus não deram conta da missão de Deus, que era expandir o evangelho para todas. Não, o evangelho do Antigo Testamento não diria, mas mostrar que Deus era o salvador de todas as pessoas. Essa era a função deles. Eles também tinham que levar o evangelho para fora. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você observa lá que há cartas para os estrangeiros também. Né? Jeremias vai chamar, Jeremias, Isaías, os profetas vão chamar Nabucodonosor de meu ungido, Ciro de meu ungido, Nabucodonosor de meu servo. Então Deus está interessado na salvação de todas as pessoas. Aí de repente os judeus se fecham dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Não, nós aqui temos tudo, temos as leis, temos os profetas, temos os patriarcas, o templo é nosso, a religião é nossa e não queremos mais nada com ninguém. Não vamos nos misturar com ninguém. Ele fala, não é esse meu plano para a humanidade, não. A humanidade toda precisa ser salva. Então, vem Jesus para quê? Tirar a eclésia de dentro do judaísmo. Né? Eclésia é isso, sair para, ir para fora. Né? Então, esse é o sentido. Então, Jesus tira de dentro do judaísmo o seu povo legítimo, né? A igreja. Então, a igreja agora precisa fazer missões. E essa igreja de Antioquia entende bem isso. Né? Bem diferente da igreja mesma de Jerusalém, que era a sede, a primeira igreja. Eu não estou aqui desmerecendo a qualidade, mas estou diferenciando as características de uma e de outra para que você também possa perceber isso quando ler o texto e notar. Por que o pessoal de Jerusalém fica parado lá? Por que eles só saem quando eles estão perseguidos? E Antioquia tem uma postura diferente. Essa questão da cultura, o contexto em que eles estão, né? Até a posição geográfica em que as suas cidades se encontram. O que mais a gente pode falar a respeito de Lucas? Ainda temos mais alguma coisa aqui, né? Antes de concluirmos. Vamos falar a respeito dos temas principais das peculiaridades do Evangelho de Lucas. O tema dele, o tema mais abrangente, são as obras e os ensinos de Jesus para a salvação. Lucas parte desse princípio. Tudo aquilo que Jesus fez e ensinou tinha um objetivo, tinha uma destinação. Qual era? A salvação das pessoas. Então ele dá alguns destaques aqui bem interessantes. O seu manual lista 9 desses destaques, começando por Deus. Quem é o Deus de Lucas? Para ele, Deus é o Altíssimo. Deus, para Lucas, é o Todo-Poderoso. Ele já faz um registro no primeiro capítulo, no versículo 35, quando escreve: o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Para Lucas, Deus é o Altíssimo. De certa forma, ele está resgatando um conceito bastante antigo, lá de Gênesis, que fala Deus que estava nas alturas, né? O El Elyon, ou Deus das alturas, que foi registrado por Abraão. Né? Se não me falha a memória, capítulo 15 de Gênesis é que surge essa primeira ocorrência de Deus como sendo o Altíssimo, ou Deus das alturas, para diferenciar do tal dos deuses das estepes, que os povos vizinhos inimigos
acreditavam no Deus das estepes, das partes baixas, dos vales. Por que os judeus sempre ganham as guerras contra nós? Parece que o Deus dele é o Deus das alturas, o El Elyon, né, o Deus Altíssimo. Então, veja como nada está por acaso. Já disse isso 2 aulas atrás, na aula passada. Nada que está nas Escrituras está ali por acaso. Sempre tem o endereço certo. Está sempre resgatando alguma coisa do Antigo Testamento e colocando aqui no Novo. Né? Você começa a construir na sua mente aí um quadro de que aquela máxima de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Você não precisa... É bom você estudar psicologia, filosofia, história, tudo isso é necessário. Mas a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Tem muita gente que vem com uma compreensão própria, quer fazer a Bíblia dizer aquilo que ele acredita, e aí força a Bíblia a dizer algo que ela não diz. Né? Para a gente se cercar desse tipo de perigo, porque isso é um perigo, para você criar uma heresia é fácil. Você tem uma ideia, você vai para a Bíblia, procura um versículo que apoia a sua ideia e sai ensinando isso. Para evitar isso, é bom você interpretar a Bíblia, ler o Antigo, ler o Novo Testamento e falar, isso aqui liga com isso aqui casa com aquilo, isso aqui cumpre aquilo outro. Então você vai construindo uma teologia bíblica. Né? Essa é a maneira certa de interpretar. Então quando nós vemos aqui Lucas citando Deus Altíssimo, não é por acaso, não é inspiração poética, não, ele não está querendo enfeitar o pavão, colocar cosmético no seu texto. Não, ele tem um apoio teológico disso. Provavelmente aprendeu de Paulo, porque andou com Paulo, ouviu Paulo ensinar, ouviu Paulo pregar. E Paulo não fazia pouco isso, né? Era o que mais fazia. Jesus age no Evangelho de Lucas como filho ungido, porque ele tem esse poder, ele foi ungido. Está lá em Lucas capítulo 4, versículos 17 e 18, quando Jesus entra numa sinagoga, um assistente, era chamado Parnas. No Antigo Testamento, na sinagoga, tinha a função do Parnas. O que era o Parnas? O Parnas é o equivalente ao diácono de hoje, né? Só que na sinagoga, em hebraico, ele chamava Parnas. Era aquele que cuidava, que auxiliava, que contribuía para o bom andamento. Ele fazia muita coisa. O Parnas, ele alfabetizava os filhos dos judeus, ele ensinava línguas, ele aplicava regras de disciplina, ele traduzia os textos. Né? Então você veja que o diácono no Antigo Testamento era um camarada bem preparado. Então, por aí você entende que os diáconos de hoje também têm que ser, não pode ser qualquer coisa, mas ele é boa pessoa, ele tem boa vontade, ele faz um puxadinho aqui, ele puxa um gato ali na energia elétrica. Será que é só isso que o diácono precisa ter? Precisa ter muito mais, precisa ter preparo. Pelo menos no Antigo Testamento tinha, no Novo Testamento também. Quando você lê Atos capítulo 6, você vai ver o nível de preparo das pessoas que assumiram o diaconato. Mas voltando aqui para o texto, é o Parnas que apresenta para Jesus o texto que vai ser lido na sinagoga, no dia de sábado. Versículo 16 em diante diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. E foi-lhe entregue, tá vendo? Ele não preparou o sermão de casa, veio com a sua Bíblia de casa, não. O rabino tinha que conhecer muito a Bíblia, muitas escrituras, porque o Parnas apresentava a ele o texto aberto, já está aqui o rolo, você vai ler isso daqui. Ele tinha que ler e sair pregando. Já pensou se ele não conhecesse o texto? O que é que ele ia dizer? Né? Então foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vida aos cegos. E aí ele segue a sua leitura. Depois ele fecha o livro e sai pregando, e todos ficam admirados do seu ensino, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Então, aqui Jesus tem um destaque como filho ungido. Jesus lê. Quando ele fecha o livro, ele fala: esse versículo, essa passagem se cumpriu hoje diante dos olhos de vocês. Ou seja, Isaías escreveu que alguém seria ungido. Eu estou dizendo que eu é que estou sendo ungido. Eu sou o Filho de Deus. Muito bonito, né? O cumprimento do Antigo no Novo Testamento. Boas novas de salvação. Veja aí o perdão, o ponto 2 desse segundo destaque, diz assim, que o perdão é importante para Lucas. Então ele vai destacar o perdão que foi dado a Pedro, quando Pedro sentiu culpa, o perdão que o filho pródigo recebeu, né? O publicano orou, né? E também recebeu perdão, o arrependimento de Zaqueu gerou perdão, o ladrão da cruz também recebeu perdão. Então, Lucas dá atenção ao indivíduo, à pessoa humana. Né? Por quê?
Porque tem o olhar clínico de um médico, né? Como eu tenho dito aqui desde o começo. Do mesmo modo como Mateus, a chave da interpretação do Evangelho de Lucas, ou até para a pregação de Jesus, é o reino de Deus, né? O reino, ele vai destacar que o reino é eterno, o reino pertence ao pobre, capítulo 6, deve ser pregado aos discípulos, capítulo 9, deve ter prioridade nas nossas vidas, capítulo 9, capítulo 12, o reino é um dom de Deus, mas o povo deve orar pela sua chegada. O Pai Nosso nós oramos assim, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Há uma diferença entre reino e igreja. Você está numa igreja, é uma denominação talvez diferente da minha. E talvez dentro da sua denominação há várias igrejas. Você está na igreja local, né? Uma num bairro, outra numa cidade. Além disso, há o quê? Há o reino de Deus. Jesus falou que nós devemos orar pela vinda do reino. A vinda do reino é o quê? É o cristianismo sendo infiltrado e penetrando e influenciando toda a sociedade, né? Seja na política, nas artes, no comércio, na vida social, o reino de Deus tem o poder de penetrar. E é para isso que nós pregamos o Evangelho, para poder trazer o reino de Deus à disposição das pessoas. Quarto, um destaque para o Espírito Santo, na palavra pneuma. A palavra grega pneuma, quer dizer espírito, recebe um grande destaque, o Espírito Santo, que aparece 106 vezes no texto de Lucas, tanto no Evangelho como no livro de Atos. Tá? Mais do que em qualquer outro escritor do Novo Testamento, Lucas é quem dá mais destaque ao Espírito, a palavra pneuma. Também a oração recebe destaque, o louvor, o dinheiro, né? Lucas fala mais do que todos os outros evangelistas a respeito das posses, da riqueza e o contraste, a pobreza, dando lugar especial ao pobre. Ele não fala, olha, você tem que procurar a riqueza, você tem que ficar rico, fazer uma campanha para ficar endinheirado. Não, essa não é a maneira como ele apresenta o dinheiro no seu texto, né? Muitas vezes é até em tom de atenção, cuidado que o dinheiro pode levar você à ruína, né? O dinheiro tem que ser usado em benefício do pobre. Paulo também vai falar a respeito disso, e vai escrever que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há algum mal em ter dinheiro? Nenhum. Não é pecado ser rico, né? O pecado é ser miserável. Você vê o seu irmão passando necessidade, você vira as costas, finge que está orando e coisa e tal. Lucas dá um destaque muito grande ao dinheiro, é quem mais fala sobre riqueza e posses, mas ele fala no sentido de compartilhar, né? Mulheres e crianças, que é o 8º ponto, eu já falei agora há pouco, o destaque que ele dá, enaltecendo, engrandecendo a posição e o valor das mulheres. E para concluir, o destaque que Lucas dá às parábolas, né? Há um conjunto muito grande de parábolas no Evangelho de Lucas. E as parábolas recebem aí uma importância, um destaque. E com destaque aqui eu quero falar a respeito da parábola do samaritano. Eu falei numa aula passada que quando falasse sobre Lucas ia fazer um comentário a respeito dessa parábola. Você deve se lembrar da parábola do samaritano, né? Diz que um homem foi assaltado e foi jogado à beira do caminho. Passou um judeu por ele, passou de largo, não deu atenção. Depois passou um levita, passou um sacerdote, né? Primeiro foi um sacerdote, um levita, um judeu. Todos eles eram judeus, tanto o sacerdote como o levita. Ambos eram religiosos, que tinham suas funções no templo. O sacerdote, como também o levita. Por fim, passou um samaritano, que era considerado o quê pelos judeus? Impuro, mestiço, né? Pessoa de segunda categoria. Esse samaritano que passou, tomou aquele homem da rua, colocou no seu animal de carga, levou, deixou numa hospedagem, chamou o dono da hospedagem e falou para que tomasse conta daquele homem. Deixou lá 2 moedinhas, dê comida a ele, cuide das suas feridas, eu vou fazer uma viagem, depois eu volto, se precisar de mais alguma coisa, pode debitar na minha conta. Então, essa foi uma parábola ensinada por Lucas, está lá no capítulo 10 do seu Evangelho. Por que Jesus falou essa parábola? Versículo 25, capítulo 10 de Lucas, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
Aí Jesus contou essa parábola. Certo homem vinha de Jerusalém, contou toda essa história. Aí, um camarada lá dos primeiros teólogos, lá no final do século I, início do século II, eles gostavam de alegorizar a interpretação das Escrituras, né? Olha, a interpretação da Escritura dessa parábola é a seguinte: esse camarada que foi deixado no caminho, que tomou uma surra, foi Adão, o pecado, bateu nele, deixou ele lá. Aí o que aconteceu? Veio Jesus, né? Veio o evangelista Jesus, pegou ele, levou para dentro da hospedaria. A hospedaria é a igreja. Chamou o dono da hospedaria, é o pastor, deu 2 moedinhas para ele. São os mandamentos, né? Os sacramentos, que é a ceia e o batismo, né? Você acha que isso está certo? Por que Jesus contou essa parábola? Contou a parábola para responder uma pergunta. Qual era a pergunta? Eu acabei de ler para você. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus contou essa parábola para dizer o quê? Mesmo que você veja uma pessoa que você considere uma pessoa de segunda categoria, que não é o caso, ele falou, olha, o samaritano, que é quem vocês consideram pessoas excluídas da sua sociedade, ele foi o único que ajudou o homem jogado na beira do caminho. Nem o sacerdote, que é o religioso, nem o levita, que também é um religioso, fizeram qualquer coisa para ajudar aquele homem. Mas justo o samaritano, que vocês desprezam, foi o que fez o que é certo. Vocês querem dar a vida eterna? Façam a mesma coisa. Então, a parábola foi dita por Jesus, proferida por Jesus, para dar uma resposta a essa pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, esse é o ensinamento central da parábola. Não tem que enfeitar o pavão, né? Não precisa ficar inventando interpretação para o caminho, o animal de carga, a estrebaria, o dono da estrebaria, as 2 moedinhas. Nada disso tem valor dentro da história. A história só tem valor quando nós interpretamos ela à luz da pergunta que foi feita. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Muito bem. E há as outras parábolas, né? Para a gente encerrar, que o nosso tempo já está estourando. A parábola no capítulo 15, as 3. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, né? A ovelha perdida mostra a importância de 1 em 100. Ele deixou 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. A parábola da moeda perdida mostra a importância de 1 em 10. A mulher tinha 10 e perdeu uma. Ela varreu toda a casa atrás dessa moeda perdida. E a parábola do filho pródigo mostra a importância de 1 em cada 2. Né? O pai que tinha 2 filhos, um viajou, mas ele queria que aquele filho perdido voltasse para ele. E esse filho volta. Muito bem. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, quando tratamos do Evangelho de Lucas. Você, como sempre, é convidado a ler a lição, a ler o texto do seu manual e, se possível, também ler o próprio Evangelho, ler o documento que estamos estudando, no livro, Evangelho, uma carta. Faça isso, certamente o seu conhecimento vai aumentar, você vai construir uma compreensão pessoal gradativamente, aos poucos, não desanime não. Fique firme, né? Nós temos uma longa jornada. Até Jesus voltar, nós precisamos continuar sempre crescendo na graça e no conhecimento, como diz a própria palavra. Eu espero você na próxima aula, quando estudaremos o Evangelho de João. Até lá!